Bem-vindo! Neste Lexa, iremos disponibilizar-lhe alguma informação sobre técnicas de apresentação. A diferença entre um bom orador e um fantástico orador tem a ver com o seu estilo de apresentação. Por estilo, referimos-nos a determinados elementos que incluem o posicionamento e a movimentação do orador, a sua projeção e entusiasmo, o conforto perante um grupo. O estilo de apresentação é feito de três elementos principais que qualquer pessoa pode incorporar quando fala em público e que estão relacionados com a vocalização, a linguagem corporal e a utilização do espaço. Vamos abordar cada uma destas componentes e discuti-las sobre a melhor forma de planear e praticar técnicas para melhorar as suas apresentações. A comunicação não verbal reforça a comunicação verbal. E por isso, mesmo as apresentações mais bem preparadas podem beneficiar muito se lhe for dada a devida atenção aos elementos não verbais. Vocalização. A definição de como usar a voz ou técnicas vocais. Representam a forma como fala as suas palavras, de forma a criar ênfase ou o tom da sua apresentação. Praticar a sua apresentação alto é a única forma de determinar as técnicas vocais a utilizar. Ao integrar a vocalização, será útil pensar a si mesmo como um ator a praticar as suas linhas, a preparar-se para uma cena de um filme. O seu objetivo é sugerir emoções e trazer as palavras, dar vida às palavras, da melhor maneira, para transmitir a sua mensagem a quem o ouve. No entanto, a maneira de transmitir as palavras deve continuar a ser percebida como de uma forma natural e não forçada. Existem algumas técnicas de voz a considerar quando faz uma apresentação. A primeira é a sonoridade, que tem a ver com a amplitude relativa da voz. A sonoridade e a sonoridade podem ambos ser usados para captar a atenção. Inicialmente, deve determinar-se qual o nível certo de sonoridade para usar como base de partida. Durante a primeira fase de conhecer e cumprimentar as pessoas, antes da apresentação começar, tenha uma ideia mais clara do som da sua voz na sala. Se está a falar num auditório, num espaço amplo, num espaço aberto, terá de falar mais alto do que o normal. Assim que determinar qual a amplitude certa para o seu tom de voz, comece então a focar a atenção em ideias mais específicas. Uma forma de atrair a audiência para a sua apresentação é começar por falar suavemente, de forma a forçar o público a estar atento, imediatamente parar e estar atentamente àquilo que está a dizer. Ou, por outro lado, poderá preferir começar a sua apresentação falando alto e começando a listar estatísticas. E assim também poderá captar a atenção do público. A questão importante a reter aqui também é que a variação da amplitude cria impacto na atenção do público. Aprender ouvindo é uma segunda técnica de apresentação. Pode-se utilizar o estilo vocal para criar personagens, enfatizar ideias, sugerir movimentos e até adicionar drama às suas apresentações. Se ouvir um contador de histórias em agir, irá demonstrar-lhe o poder do estilo vocal na sua própria apresentação. Por isso, procure histórias, leia livros ou poesia e clame-os em voz alta. Irá ajudá-lo. Uma terceira técnica é o timbre, ou seja, o som de baixa ou elevada frequência associado às notas musicais. A sua caixa de voz vibra a uma determinada frequência, criando um timbre. Poderá variar o timbre da sua voz
para relacionar um diálogo com uma ou duas pessoas ou para sugerir uma variedade de características, tal como a idade. Uma quarta técnica está relacionada com o ritmo. O ritmo corresponde à velocidade a que fala. Falar depressa sugere rapidez, excitação ou energia, enquanto que falar devagar sugere emoções como letargia ou aborrecimento, mas pode ser usada para enfatizar ideias mais complexas ou aspectos de especial interesse que queira realçar. Outra técnica é a pausa, fazer uma pausa. Pausa significa falar a ritmo zero. A pausa silenciosa permite-lhe o tempo necessário para assentar ideias e dar ênfase àquilo que acabou de ser dito. Já que nem todas as palavras que disser irão necessitar de uma ênfase especial, muita da sua apresentação pode ser feita com base num estilo normal de conversação. Algumas pessoas são naturalmente melhores a falar em público do que outras e tendem a utilizar as suas técnicas vocais identificadas anteriormente de forma mais prática e planeada. Para a maioria de nós, no entanto, praticar é a chave. Temos de praticar. Deve praticar a sua apresentação em voz alta. Enquanto pratica, terá mais noção das técnicas que está a aplicar e de quais as que se adequam melhor a si. Mesmo que a sua tendência seja para falar rápido demais, ao praticar poderá corrigir os aspectos que tiver que melhorar. E como utilizar a linguagem corporal? A linguagem corporal é também uma técnica não verbal que pode ser utilizada para melhorar as suas apresentações e potenciar o impacto. A linguagem corporal inclui gestos, movimentos e maneirismos que todos nós usamos quando comunicamos. Tal como com as técnicas vocais, a linguagem corporal pode ser mais fácil para uns do que para outros. E por isso a linguagem corporal é algo que também deve ser treinado e praticado. Elementos da linguagem corporal aos quais se deve tomar atenção são apresentados de seguida. Comecemos pelo contacto ocular. Olhe a sua audiência nos olhos. Isto irá ajudá-lo a envolver as pessoas na sua apresentação, a conseguir a confiança delas e a mostrar confiança em si mesmo. Olhar as pessoas nos olhos demonstra que está a ser sincero. Contacto nos olhos mostra confiança. Os ouvintes estão mais abertos a confiar em si e na sua apresentação se sentirem que você tem confiança em si mesmo e no tópico que está a apresentar. Se tiver de falar para uma sala cheia de pessoas, deve falar para toda a sala e não apenas para uma. Por isso, deve tentar manter um contacto ocular com todas as pessoas. Em vez de começar por falar para um membro da audiência, observe toda a sala e tenha a certeza que está a incluir pessoas do lado direito, do lado esquerdo ou mesmo no fundo. Não está a negligenciar ninguém. Os gestos. Quando movimentamos o nosso corpo, ele ilumina e enfatiza as nossas palavras. Pequenos gestos das mãos, tais como agarrá-las, dão informação sobre si e sobre a sua postura. Por exemplo, quando utiliza o seu dedo para dizer "o meu primeiro ponto é uma postura apropriada". Os gestos podem ser usados para demonstrar como se sente ou atua também. Algumas pessoas, naturalmente, tendem a falar com as mãos. Tenha atenção aos gestos que utiliza, mas também não exagere, porque podem tornar-se num fator distrator, de distração para a audiência. Mas, por outro lado, não fique quieto, utilize os gestos.
Em relação à postura, a postura é o comportamento do seu corpo, a forma como se apresenta. Por isso, esforce-se por se posicionar direito com os ombros para trás. Não descair e não se encosta à parede. Utilize o movimento. É importante utilizar o espaço de uma forma de movimento. Não tenha receio de se movimentar um pouco para ficar mais perto da sua audiência. O seu movimento ou falta dele irá marcar o tom da sua apresentação. Se se colocar por trás de uma mesa, será percebido como uma pessoa mais formal. Se se movimentar de forma mais ou menos formal, tornar-se-á mais acessível para os participantes. Se tem dúvidas, está preocupado com a sua capacidade de integrar a linguagem corporal na sua apresentação, planeie e pratique cada movimento, o contacto ocular e os movimentos, tal como prepara o seu discurso. Os gestos devem ser naturais e devem ajudá-lo a explicar as palavras que utiliza para transmitir a sua mensagem. Se não está certo acerca da linguagem corporal durante a sua apresentação, pratique em frente a um amigo ou um familiar e recolha a sua opinião. Quanto à utilização do espaço, tenha em atenção alguns aspectos importantes. Certifique-se de que todas as pessoas o conseguem ver. Que as pessoas sentadas na primeira linha de cadeiras está suficientemente afastada para que elas não tenham de esticar o pescoço para o verem. Certifique-se também que as pessoas conseguem vê-lo a si e ao seu material de apresentação. E certifique-se de que tem suficiente espaço na sala para se movimentar no palco. Equipamentos como uma mesa, por exemplo, colocados entre si e a audiência, podem criar um sentimento de distância. Se se colocar atrás da mesa, poderá tornar-se no orador, o que lhe pode dar alguma credibilidade ou poder, mas tenha também noção do impacto do espaço na audiência e manipule o espaço de forma a criar valor para si. Chegue sempre cedo às suas apresentações para deixar tempo suficiente para reorganizar o espaço, se necessário. Esperamos tê-lo ajudá-lo com este lecture. Obrigado pelo seu tempo e atenção.